Fala, meu guerreiro, minha guerreira aí que está se preparando aí para as carreiras da Polícia Civil do Estado de São Paulo e demais concursos públicos. Eu sou o professor Ricardo Fernandes e agora faço parte aqui da equipe do time do Que Concursos, então te ajudando na sua preparação, tudo bem? Antes eu quero fazer uma pequena apresentação para você saber quem sou eu, com quem você está falando, quem vai trabalhar com você neste evento aí preparatório aí para a Polícia Civil. Olha só, meu nome é Ricardo Fernandes, me denomino como professor Ricardo Fernandes, já sou investigador de polícia aí na Polícia Civil já faz 7 anos, entrei aí na Polícia Civil desde 2011, então fazer um pouquinho da minha trajetória para você entender que eu também vim aí de estudar, me preparar para concurso público e graças a Deus consegui assumir a minha carreira e hoje sou muito realizado profissionalmente. Então a minha caminhada, eu estava na área da educação desde 2005 como professor da rede estadual e da rede municipal, então educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Em 2008 comecei a minha preparação aí para a Polícia Civil por sonho, por realização pessoal. Almejei aí, entrei em cursinho público e desse cursinho público me tornei professor e aí eu não parei mais. Passei no curso de agente de telecomunicações 2011, isso mesmo, em 2011, já faz um tempinho. Fiquei 3 anos em 2014, passei como professor da Academia de Polícia, então sou professor da Academia de Polícia, dou aula de condicionamento físico e conduta policial e agora também, depois passei para o concurso de investigador de polícia e aí almejei tanto a área de plantão, depois fui para a chefia e depois fui para a carreira para a área operacional. Hoje eu faço parte do GOI de Taboão da Serra, também fiz parte do GRT, o Grupo de Responsabilidade Tática, e estamos aí há mais de 10 anos fazendo essa parceria em diversas plataformas digitais, em diversos outros cursinhos. Você deve me conhecer se não me conhece. Então é um prazer aí. E hoje estou aqui para falar para você que é possível, que você consegue sim, só estudar, se preparar que vai dar tudo certo e o Que Concurso aí está nessa caminhada junto para te ajudar. Então é isso aí, quero falar um pouquinho o que nós vamos falar nesse evento especial aqui, vamos falar sobre Polícia Civil, vamos falar do edital, os últimos editais de criminologia, vamos trabalhar a parte conceitual, os principais conceitos. Se você já está se preparando, você já sabe, poxa, deve ser algum conceito, eu já sei, Ricardo, tudo bem, mas tem algumas informações que eu posso te dar nova, que começou a cair na prova oral agora, ou se você está começando agora, poxa, Ricardo, ainda estou patinando na criminologia, então esse é o momento certo. Então, olha só, eu fiz uma análise dos últimos editais e vou te passar o que nós podemos esperar. Então esse evento vai ser o que podemos esperar de edital da disciplina de criminologia nesse concurso público da Polícia Civil aí que está para estourar das carreiras de nível superior agora em julho, tudo bem? Então, olha só que legal. Vamos começar aqui olhando o nosso material. Aqui, olha só que interessante. O último edital de investigador de polícia, eu vou fazer o último edital. Os últimos editais que tiveram, foi o último concurso aqui, deixa eu colocar aqui na canetinha, foi 2014, tá? Em 2014, foram 30 questões de criminologia para investigador. Depois o último edital, aí, o penúltimo edital foi agora em 2018 e agora em 2022. O que mudou de 2014 para cá? O edital de 2014 continha o quê? Um tópico chamado História da Criminologia, o aspecto histórico. E também tinha modelo. A minha letra não é muito legal, mas você vai acostumando. Um modelo de justiça criminal. Tinha esses 2 tópicos no edital. Porém, o edital de 2018 e o de 2022 foram retirados a história da criminologia, o modelo de justiça criminal, e também foi retirado
Fatores condicionantes de crime. Fatores condicionantes de crime. Foram 3 tópicos que foram retirados. Então, ficou o quê? Como conceito de criminologia? A parte conceitual em 2018 e 2022, conceito, método, objeto, finalidade. Hoje, vamos falar deste tópico aqui, ó, neste evento especial, vou te dar. Também tem teorias sociológicas da criminalidade, foi mantido. Vitimologia, depois eu vou fazer um evento específico para você, especial sobre esse tópico. O Estado Democrático de Direito e a prevenção da infração penal. Isso aqui é interessante, tá? Isso aqui é interessante. Em 2018 foi tirado o modelo de justiça criminal, porém, ele está implícito aqui dentro, tá? Porque quando ele fala Estado Democrático de Direito e prevenção da infração penal, aí pode entrar tanto o modelo de justiça criminal quanto os sistemas penitenciários. Ótimo, isso aqui é interessante. E foi acrescentado algo novo em 2018, a criminologia e o papel da polícia judiciária. Essa relação que sempre está caindo uma questão referente a este tópico. Então, foram retirados de 2014 fatores condicionantes, modelo de justiça criminal, mas está implícito aqui, e a história da criminologia. E foi acrescentado algo novo, que é a criminologia e o papel da polícia judiciária. Esse foi o edital de 2018, esse foi o edital de 2022 e a probabilidade muito alta também de ser esse mesmo edital agora em 2023, que está prestes a sair, tudo bem? Então esse foi o edital de investigador. Agora vamos falar do edital de escrivão, tá? Edital de escrivão, eu estou falando para você desses 2 principais editais aqui, de investigador e de escrivão, tá? Que vão formar a base para as demais carreiras de ensino médio também, se sair o concurso público esse ano. Olha só, vamos analisar também edital de escrivão 2022. Então, teve lá 2014, vamos falar de 2018, o edital, e de 2022, que é esse aqui que está na tela. Olha só, em 2018, o edital seguiu a mesma receita de investigador. Porém, as provas de escrivão de polícia são menos quantidades de questões, são menos quantidades, tá? Nesse último edital de investigador foram 10 questões, 2014 30, agora 2018 10 de investigador, probabilidade de ser 10 questões novamente, seguir mais ou menos o mesmo modelo, tá? E em 2018 para o edital de escrivão, seguiu a mesma receita de investigador. Conceito, teorias sociológicas da criminalidade, a vitimologia, tá? A vitimologia, sem esses tópicos aqui, que nós vamos falar, e o Estado Democrático de Direito e a prevenção da infração penal, e a criminologia e o papel da polícia judiciária. Ou seja, em escrivão também foi retirado a história da criminologia e também foi retirado também os fatores condicionantes de criminalidade, que são fatores biológicos, psicológicos e sociológicos, tá? Porém, detalhe, vamos analisar o edital de 2022 de escrivão, que é uma alta probabilidade de seguir a mesma linha de raciocínio, a mesma linha de pensamento, tudo bem? Olha só que legal. No detalhe de escrivão, porém agora na vitimologia, foi acrescentado algo específico. Ou seja, antigamente só estava lá a vitimologia, porém, para escrivão tem lá a vitimologia, a evolução histórica. Por isso que depois eu quero fazer com você um evento específico de vitimologia. E aí, com certeza, tem a parte conceitual, a classificação vitimária e a vitimização. Poxa, Ricardo, mas se você só coloca a vitimologia, não está falando tudo? Sim. Porém, quando você coloca a vitimologia e coloca tópicos, opa, então eu tenho algo especial em focar. O que eu vou focar dentro da vitimologia? Nessas
questões aqui. Classificação vitimária, vitimização e evolução histórica e o conceito, tudo bem? Então, esse foi a diferença do edital de escrivão de 2018 para 2022. Então, fazendo essa pequena análise retroativa dos editais, então, o que podemos esperar para 2023 agora? O próprio delegado-geral falou que está para sair o edital agora no final de julho, tudo bem? No final de julho está para estourar, está aí, está em iminência. Então, o que podemos esperar? Podemos esperar a mesma linha de raciocínio, ou seja, conceito, teorias sociológicas, vitimologia, Estado democrático de direito e a criminologia e o papel da polícia judiciária. Então, nesse evento de hoje, eu vou trabalhar com você que está aí se preparando nessa caminhada, exatamente isso aqui, ó, o conceito, um método, objeto, a finalidade e também dentro dessa relação, nós vamos colocar o quê? A criminologia e o papel da polícia judiciária, certo? Então, essa aqui é a minha forma bem didática de expor o material, de expor as ideias, então vou escrevendo muito. Então, anote, pegue o seu papel, pegue sua caneta e vamos trabalhar juntos, tudo bem? Então é isso aí. Vamos lá, então vamos começar o nosso evento, já fizemos esse mapa que podemos esperar. Vamos trabalhar a ideia de conceitos de criminologia? Vamos lá. Então, antes de falar de criminologia, eu vou te dar vou mapear, eu mapeei o que as bancas mais ou menos perguntam. Dentro da Polícia Civil do Estado de São Paulo, a VUNESP e demais outros estados também. Tudo bem? Então, o que mais ou menos ela pergunta? Características de criminologia. Lógico, a criminologia, criminim, logia, estudo do crime, um tratado do crime, um estudo mais aprofundado sobre essas questões da criminalidade. Olha só, então, antes de falar qualquer coisa, eu inventei uma mnemônica. Essa mnemônica chama-se CEIAPIX. Com essa mnemônica CEIAPIX, no dia da prova, você vai lembrar CEIAPIX. Poxa, isso aqui é criminologia. Porque a grande diferença da criminologia, as características, é a diferença para o direito penal. O que é direito penal está relacionado com o direito penal, não está relacionado com a criminologia, tudo bem? Então, com o direito penal, eu coloco CNJ, tá? Um CNJ da DAFIN. Olha só, características de criminologia. Vamos lá, vamos começar a nossa aula. O negócio aqui é aula. Criminologia é uma ciência? Sim, para a maioria da doutrina ela é uma ciência. Por quê? Porque tem método e objeto próprio de estudo e finalidade de estudo. Então, é uma ciência. Ela começa a se tornar numa visão científica desde o século XIX aí, com os estudos de Lombroso, tudo bem? Na data de 1876. Ótimo, então ela passa a se tornar uma ciência, porque tem método e objeto. Isso aqui, inclusive, pode ser pergunta de uma prova oral. É uma ciência empírica, baseada na observação da realidade, dos fatos, tá certo? É uma ciência interdisciplinar. Ricardo, é multidisciplinar ou interdisciplinar? Visão majoritária da doutrina, ela é interdisciplinar, porque ela integra e coordena outras ciências e outra disciplina para compreender o fenômeno criminal. É uma ciência autônoma. Também, visão majoritária da doutrina, ela é autônoma. Por quê? Porque ela não necessita de outras ciências para existir. Porém, temos o professor Salomão Shekhara, que vai dizer que ela não é autônoma, ela é interdependente. Porém, a visão majoritária, a visão das bancas de concurso, sim, ela é uma ciência autônoma, ela não necessita de outras ciências para existir, tá? É uma ciência profilática, esse caráter prevencionista, tá? Profilaxia, prevenir, é uma ciência indutiva, essa questão de indução, indutiva, está aqui relacionado com o empirismo, tá bom? De análise, analisar as premissas para chegar a uma conclusão. Então,
sendo uma ciência experimental, tá? Quantitativo, foco em estudos estatísticos. É uma ciência causal explicativa. Tome muito cuidado, que às vezes a banca pode colocar causal explicativa normativa. Opa, falou de normas, eu me relaciono com o quê? Com direito penal. E é uma ciência do ser, ciência que estuda o fato, se preocupa com quem? Com o criminoso, com a vítima, com todos os entes aí. Então tem uma visão muito mais ampla e aprofundada sobre a criminalidade. Então ela é fática, ela se preocupa com o ser. Então, com essas características, mais ou menos, eu mapeei algumas questões que podem cair em prova para você, tá bom? Olha só, que é diferente do direito penal, que o direito penal também, olha só, eu coloquei aqui uma mnemônica chamada CNJ da DAFIN. O direito penal também é uma ciência, porém é uma ciência normativa, é uma ciência jurídica, é uma ciência dedutiva, que utiliza de um método lógico, abstrato, tá certo? É uma ciência do dever, do deve ser. É uma ciência do deve ser. É uma ciência axiológica, preocupada aí com os valores, tá? E é uma ciência finalística, diferente da criminologia, que é explicativa, vai explicar as causas do crime. O direito penal vai ser o último mecanismo a ser utilizado. Então, sendo uma ciência finalística, vai ser utilizada no final. Então, olha só que interessante. Olha só que interessante. Então, trabalhamos características gerais de criminologia sem falar em nada, pouco aberto. Agora sim, vamos para entender os conceitos. Isso também é importante para você dentro da prova oral. Poxa, para carreiras de ensino superior, olha só, as carreiras de ensino superior da Polícia Civil. Nós temos delegado de polícia, nós temos médico legista, nós temos o perito criminal, o investigador de polícia e o escrivão de polícia. São essas 5 carreiras que exigem ensino superior. E pela lei orgânica, para as carreiras de ensino superior, é obrigatório prova preambular, prova dissertativa. O que foi interessante no edital de 2022? Que a prova dissertativa foi no mesmo dia que a prova preambular. A Polícia Civil não tinha essa cultura. Acelerou o processo. E a prova oral? Ai, meu Deus do céu, Ricardo, inclusive está tendo prova oral. E agora o que eu faço? É só falar, é a fase mais fácil, que é só falar o que você já sabe, tudo bem? Prova oral, investigação social e a prova de títulos, são essas 5. Ricardo, para tirar a prova oral, será que vão tirar? Eu ouvi falar que não vão, que vão tirar. Para tirar a prova oral, tem que haver uma mudança legislativa, tá? Na lei orgânica. E isso vai pelo Poder Legislativo. Então, o edital está prestes a sair, então a probabilidade é que a sua prova venha nessas regras aí. Você vai prova preambular, prova dissertativa no mesmo dia de questões, prova oral. Então isso aqui é uma questão que pode cair tanto numa prova dissertativa como numa prova oral. Para entendermos o conceito de criminologia, é necessário responder 4 perguntas. A criminologia é uma ciência? Qual o seu método de estudo? Quais são os objetos de estudo? E qual sua finalidade, qual sua função? Vamos para a resposta. Resposta chegou. Conceito. Sim, a criminologia é uma ciência, pois possui método e objeto próprio de estudo e finalidade. Qual o método utilizado pela criminologia? É o método empírico e interdisciplinar. Depois eu vou te dar outros, tudo bem? Qual o objeto de estudo? O crime ou delito, o criminoso ou delinquente, a vítima e o controle social. Eu costumo dizer que o objeto de estudo é isso aqui, ó. É o CCVC, o criminoso, crime criminoso, a vítima e o controle social. E a finalidade? Dentre as finalidades principais da criminologia está em explicar e prevenir o delito, tá? Intervir na pessoa do infrator, avaliar os diferentes modelos de reação ao delito,
além de informar a sociedade e os poderes públicos sobre o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Ou seja, de um modo geral, a criminologia vai dar um diagnóstico. Um diagnóstico sobre a criminalidade, tá certo? Então, essa ciência específica. Então, para a maioria da doutrina, a criminologia é uma ciência. Quero fazer um adendo aqui, ó. Por o nosso querido professor Salomão Checcara, doutrinador de criminologia, professor da Universidade de São Paulo, ele vai dizer exatamente isso. A criminologia não é uma ciência, porque ela é uma disciplina, porque ela tem ela não tem um objeto próprio, ela é ramificada em diversos ramos, ela precisa de diversas outras ciências. Então, ela vai dizer que ela é um arquipélago do saber, a criminologia, para uma visão minoritária. Eu quero dizer isso por quê? Porque caiu isso na prova em Minas Gerais, na prova da Polícia Civil de Minas Gerais, salvo engano, em 2018, salvo engano, tá? Em 2018, que falava que a criminologia era uma disciplina, tá? Então, mas o edital pedia como base o Salomão Checcara, e ele entende que a criminologia é uma disciplina, porém, visão majoritária é uma ciência, tá bom? Isso pode cair numa prova oral. Criminologia é uma ciência? Sim, é uma ciência, tá? Que utiliza do método empírico. Aqui, então, já demos um conceito de uma forma geral de criminologia. Criminologia é uma ciência que se utiliza do método empírico e interdisciplinar, tem como objeto de estudo o crime, o criminoso, a vítima e o controle social, e como finalidade explicar e prevenir o crime, intervir na pessoa do infrator, avaliar os diferentes modelos de reação ao delito, além de informar a sociedade e os poderes públicos sobre os objetos de estudo. Olha, isso é uma forma bem geral, bem simples, bem prática de você conceituar criminologia, tá bom? Muito legal. Vamos, então, trabalhar, já que trabalhamos as características, os conceitos, uma visão do conceito geral, vamos trabalhar o método de estudo. Método de estudo empírico e interdisciplinar. Cardo, empirismo baseado na experiência, nas vivências, na observação. O empirismo, o modelo empírico, ele utiliza o quê? A indução, a análise dos fatos para se chegar a uma conclusão sem subjetismo, tá bom? Sem subjetivismo. Ou seja, não é um método exato. Não é igual 2 mais 2 será igual a 4. Por quê? Porque você analisa probabilidades, tá certo? Então, um método empírico. Então, outras denominações que pode cair em uma prova. A criminologia utiliza do método empírico, do método indutivo, correto. Do método experimental, que eu faço testes, deixa eu fazer um experimento, deixa eu analisar. Método indutivo experimental, método empírico indutivo, método indutivo quantitativo, tá bom? Está em estudos estatísticos, por isso analisar quantidade. Tá bom? Isso aqui são algumas outras denominações aí relacionadas com esse modelo empírico, tá certo? Então, esse é o que pergunta-se muito em prova, esse empirismo relacionado sobre essa questão aí de vivência, de observação da realidade. A realidade de fato não ser um método exato, tá bom? Então, é bem simples, bem fácil, bem conceitual mesmo. E vamos para outra questão, a interdisciplinariedade. Interdisciplinar, o que é isso? Aí a interdisciplinariedade é muito fácil. Eu interrelaciono as ciências, as coisas. Então, na visão majoritária da doutrina, a criminologia é uma ciência empírica, baseia-se na observação dos fatos e interdisciplinar. O que é interdisciplinar? A criminologia está numa instância superior. E aí ela se utiliza de outras ciências, como a biologia, a psicologia, a sociologia, a estatística, a economia, qualquer outra disciplina, a política criminal. Ela vai compilar dados, essas informações, integrar o que serve, o que não serve, e
vai fazer a sua conclusão da análise. A causa do crime acontece devido a isso e isso. Dá esse diagnóstico, tudo bem? Por isso, interdisciplinariedade pode cair na sua prova, faz a coordenação e a integração de outras ciências nessa compreensão do crime, tudo bem? Olha só, aí nós vamos dizer, Ricardo, mas já caiu uma vez na prova que a criminologia era uma ciência empírica e multidisciplinar. Estava certo? Qual que está certo, Ricardo? É multidisciplinar ou interdisciplinar? O que eu faço agora? Isso foi uma questão que caiu em 2012 na prova de perito. Depois a banca nunca mais usou esse pensamento, tá bom? Apesar do seguinte, visão majoritária, ela é interdisciplinar. Uma prova oral, interdisciplinar. Uma prova dissertativa, a criminologia pela visão majoritária, ela é interdisciplinar, por causa dessa questão, faz cooperação e integração. Porém, visão minoritária vai dizer que ela é multidisciplinar. Por quê? Porque você pode estudar, por exemplo, sobre o criminoso apenas pelo aspecto biológico? Posso. Pelo aspecto somente psicológico? Posso. Aspecto sociológico? Posso. Ou seja, multidisciplinar são múltiplas disciplinas, porém não há integração entre elas. Ou seja, então tem uma visão minoritária que vai entender que ela é multidisciplinar. E tem a visão majoritária que vai entender que é interdisciplinar. Por isso que entendemos, eu também, como pesquisador, vou entender que a criminologia ela é interdisciplinar. Para a Polícia Civil do Estado de São Paulo, interdisciplinar, tá bom? Então, toma cuidado, só analisa as questões, as alternativas, e você vai chegar ao caminho certo, que é empírico e interdisciplinar, tá certo? E aí você já sabe a diferença. O que pode cair dentro de uma prova dissertativa também, diferencie a multidisciplinariedade da interdisciplinariedade. E qual que é utilizada pela criminologia? A multidisciplinariedade são múltiplas disciplinas ou ciências, porém não há integração entre as mesmas. Já na interdisciplinaridade, há integração e a coordenação. A criminologia faz essa integração e essa coordenação. Então, é por isso que ela é considerada interdisciplinar, entendeu? Olha só, temos uma denominação que é muito utilizada pela banca VUNESP, do nosso querido professor Nestor Sampaio. Infelizmente, faleceu o ano passado, delegado de polícia, também doutrinador em criminologia, que é muito utilizado pela banca como pai de doutrina. A criminologia se utiliza de métodos biológicos e sociológicos como uma ciência empírica, experimental, afastando-se da intuição e subjetismo, tudo bem? Então, a criminologia, ela vai utilizar de quê? De um método empírico. Ótimo. Ela vai se utilizar aqui de métodos também biológico, fazer análise interna, principalmente do criminoso, e métodos sociológicos, uma visão mais externa sobre a criminalidade, tá bom? Então a criminologia vai se utilizar desse método, além do método empírico, métodos biológicos, métodos sociológicos, método indutivo, tá bom? Sendo uma ciência sempre indutiva e experimental, tá bom? Afastando isso aqui, ó, de subjetivismo, ou seja, vai dar uma análise, um diagnóstico sobre as causas da criminalidade, tá bom? Então, você pode perceber que sempre tem entre as alternativas. A criminologia se utiliza no métodos antropológicos, psicológicos, psicotécnicos, normativos, não. Métodos biológicos e sociológicos. Porém, biológicos, tá? Fazendo sinônimos, pode cair como antropológicos, tá? E é isso aí. E sociológicos. Então, essa é uma visão geral sobre essa parte da metodologia utilizada pela criminologia. Vou fazer um detalhe aqui que não está nem no material, mas eu vou te dar aqui. Já caiu numa questão da banca CESP, a criminologia se utiliza de um método, olha só, analítico,
como uma ciência experimental, na CESP você sabe que é certo ou errado, não é isso? Um método analítico como uma ciência experimental, isso é considerado certo. Esse analítico está na relação de analisar os fatos, tá bom? Analisar os dados para chegar a uma conclusão. Sendo uma ciência o quê? Experimental, sendo uma ciência indutiva. Sim, o que analisa vai me induzir a uma conclusão, tá certo? Por isso que é diferente da dedução, que é uma regra geral. Então, foi considerado correto. Então, olha só. Então, além do método empírico, o método biológico, sociológico, o método analítico como uma ciência experimental, como uma ciência indutiva, tá certo? Porém, foi só essa questão que caiu na CESP, vale a dica, tá? Mas vamos ficar no nosso mundo aqui, que vai dar certo, vai dar tudo certo. Então, já para matar a sua dúvida, se você tiver essa dúvida, já matei essa dúvida. Então, vamos agora aprofundar um pouco mais agora. Beleza, Ricardo? Método empírico e interdisciplinar, métodos biológicos e sociológicos, como uma ciência experimental, tudo bem, já sei. Porém, vamos aprofundar a relação agora desse conceito com técnicas de investigação. Ricardo, isso não está explícito no edital, é uma parte que eu falo mais aprofundada desse conhecimento, desse procedimento. Então, segundo o Pablo de Molina, então ela já pode ser uma tendência de novas questões, tá? Ou estar entre as alternativas agora. A criminologia, como sendo uma ciência, ela se utiliza de procedimentos, de protocolos, ou seja, de técnicas de investigação da criminalidade. Essas técnicas de investigação, segundo o Pablo de Molina, são quantitativas e qualitativas, transversais e longitudinais. Tá? O que já caiu dentre as alternativas? A criminologia se utiliza de técnicas quantitativas e não qualitativas? Não, ela se utiliza de quantitativas e qualitativas, transversais e longitudinais, segundo o doutrinador Pablo de Molina. Olha só, quantitativas, olha só, vai nos dar o quê? A quantidade geral, olha só, as amostras, as estatísticas, são estudos quantitativos, são investigações quantitativas. Qualitativas vão dar mais qualidade, maior aprofundamento, como, por exemplo, testes de personalidade, testes de memória, para aprofundar entrevistas. São técnicas mais qualitativas, mais profundas, tá bom? Ou essas técnicas são transversais e longitudinais. Transversais está relacionada com uma medição. Se eu fiz apenas uma medição, pronto, tá? Dentre essas técnicas transversais, uma medição, eu tenho uma bem conhecida, que são informes de autodenúncia. Os informes de autodenúncia e as pesquisas de vitimização. Como assim, Ricardo? Informes de autodenúncia. Eu sou um criminólogo, vou na rua, vou começar a perguntar, você já cometeu algum crime alguma vez, ou cometeu algum furto e tal? E a pessoa vai começar assim, já cometi, já fiz, opa, está me dando um informe de autodenúncia. E eu vou fazer uma análise maior sobre isso. Ou uma pesquisa de vitimação, muito fácil. Quem foi vítima de furto de celular, né, entre 2018 a 2022? Você vai ver que uma grande quantidade de pessoas vão falar, sim, eu fui furtado. Quem fez o boletim de ocorrência? Poucas pessoas foram. Então, as pesquisas de vitimização e informes de autodenúncia, elas vão ali analisar as cifras negras, os crimes que não chegam ao conhecimento das autoridades. São tipos de técnicas transversais, tá bom? E técnicas longitudinais são várias medições ali relacionadas ali com a criminologia do desenvolvimento. Eu vou fazendo uma análise profunda desse criminoso aí da infância, eu vou acompanhando a vida, o cotidiano dele com biografias criminais. Vamos te dar estudos mais detalhados, técnicas longitudinais, tá bom? Então, segundo Pablo de Molina, são técnicas quantitativas e qualitativas, transversais e longitudinais. Te dei alguns exemplos aqui, tá bom? Nestor Sampaio, ele vai falar de uma forma diferente as mesmas coisas. Segundo Nestor Sampaio, que a banca também usa como referência,
Então, o Nestor Sampaio vai dizer o seguinte, que a criminologia é uma ciência empírica, interdisciplinar, tudo bem, utiliza de métodos biológicos e sociológicos, visam a estudo externo. E esses métodos sociológicos, esses procedimentos, essas técnicas, esse método sociológico, ele é dividido em técnicas, tá bom? De uma forma mais profunda. Essa investigação sociológica, ela pode ser uma investigação extensiva, uma investigação intensiva, uma investigação-ação ou testes projetivos. Ricardo, o que é isso que ele falou? Ele falou a mesma coisa que o Pablo de Molina, só que com outras palavras. A banca, quando fala de técnicas, ela está indo mais para a linha do Molina, porém ela pode utilizar a linha do Nestor Sampaio. Por isso que eu estou falando, nessa parte de conceitual, eu estou aprofundando um pouco o conhecimento, o seu conhecimento, tudo bem, nesse evento. Então, Nestor Sampaio vai dizer o seguinte, que as técnicas de investigação sociológica, os protocolos, os procedimentos, as técnicas de investigação é de investigação extensiva. O que é uma investigação extensiva? São técnicas mais quantitativas, como amostras, estatísticas, dão mais a quantidade. Ou técnica de investigação intensiva, intensidade, profundidade. Ou seja, são técnicas mais qualitativas, com testes, entrevistas, estudos mais aprofundados. Ou técnica de investigação-ação. Essa investigação-ação está relacionada com os operadores do direito, quem está lá realmente trabalhando ali são os policiais, os promotores, os juízes, principalmente os policiais. Por isso que eu falo, todo policial civil ele é um criminólogo na prática, e é verdade. Ou seja, a investigação-ação é utilizada pelos operadores de direito, que vão fazer essa análise na prática. E aí, o Nestor Sampaio vai dar uma técnica específica utilizada pela Polícia Judiciária, que é a recognição visográfica de local de crime, tudo bem? Que é ir lá no local de crime, o investigador vai, pega-se com os dados da vítima, dados do autor, local, tudo, já é um processo de investigação, tudo bem? Ali, daquele momento que nos vai trazer, o local do crime nos traz muita informação. Tudo bem? E ela é utilizada aí pela Polícia Civil. Dica. A criminologia é uma técnica de investigação? Não, Ricardo. A criminologia é uma ciência e como uma ciência, ela utiliza técnicas de investigação, tá bom? E a recognição visográfica, o que é? É uma técnica de investigação utilizada aí pelas polícias judiciárias de todo o país, que foi iniciada na década de 90, aqui pela Polícia Civil de São Paulo, e agora você tem um protocolo aí relacionado com o local do crime, tudo bem? Então isso é a recognição visográfica. Ricardo, recognição visográfica é a perícia? Não, a perícia é com o perito, a recognição visográfica é o investigador. Então teve crime, vai lá fazer recognição visográfica, pega a viatura lá, vai lá, policial. E aí você vai lá com o croquis do local do crime, pega informações, quem é essa vítima, quem possível autor, naquele momento do crime. Então você vai ter diversas informações que você não foi em outro momento, você vai perder. Então já é um processo de um começo de investigação para ir a rolar aí na investigação e tudo ser aferido aí dentro do inquérito policial, tá bom? E vamos lá, então investigação extensiva, investigação intensiva, investigação-ação, um exemplo, a recognição visográfica utilizada pela Polícia Civil, e os testes projetivos, projetam, prognósticos, que vão o quê? São estudos clínicos ou estatísticos que vão ali dar as probabilidades, isso aí já cai em prova, a probabilidade do sujeito cometer o crime, então, são feitos aí por psicólogos, profissionais da saúde aí nos criminosos para verificar se ele tem probabilidade de reincidência, tá bom? Tá bom? Hoje você sabe que é utilizado aí a questão do comportamento, porém para determinados tipos de crime, o juiz aí pode mandar quero ver a tábua de prognose, eu quero ver o teste projetivo, quero ver a probabilidade de reincidência aí desse criminoso, tá certo? Então, olha só, essas são as técnicas de investigação que a criminologia utiliza, segundo o Nestor Sampaio, nessa investigação sociológica. É a mesma coisa que o Molina fala
com algumas palavras diferentes e uma coisinha diferente, tá bom? Então, sempre te dando uma informaçãozinha a mais. Então, aprofundamos nessa parte conceitual de técnicas de investigação? Aprofundamos, Ricardo. Então, olha só, trabalhamos a criminologia como uma ciência. Qual o método utilizado? Olha só, eu já vi que não é só, é o empírico, o interdisciplinar, métodos biológicos, métodos sociológicos. Olha o conceito da ideia. O aprofundamento com utilização de técnicas de investigação quantitativas e qualitativas, transversais e longitudinais, ou técnicas de investigação extensiva, intensiva, investigação-ação, testes projetivos e a finalidade. Ou seja, se te perguntar numa prova, fala, professor, candidato, mas já estou pensando numa prova oral. A criminologia é uma ciência? Sim, excelência, é uma ciência porque tem método próprio de estudo, objeto próprio de estudo e tem uma finalidade, tem uma função, tá certo? E as palavras-chave são aquela das perguntas: explicar, prevenir, intervir e avaliar. Ou seja, qual a finalidade da criminologia? Explicar e prevenir o delito, intervir na pessoa do infrator, avaliar os diferentes modelos de reação ao delito e informar a sociedade, os poderes públicos, tá? Já estamos avançando no sentido também, dentre os objetivos, um dos objetivos da criminologia é trabalhar a ideia de ressarcimento à vítima, tá bom? Ressarcimento à vítima também é um dos objetivos aí da finalidade das funções da criminologia, tá bom? É algo novo que caiu dentro da CESP. Dentre as finalidades da criminologia, o ressarcimento à vítima é uma das finalidades? Certo ou errado? Foi considerado certo. Então, por quê? Porque a criminologia, ela não estuda o crime, o criminoso, a vítima e o controle. Nada mais justo de buscar exatamente um modelo de justiça criminal restaurativo, de ressarcimento, de reparação do dano. Então, fechamos nessa parte conceitual. Crime, conceito, método, finalidade. Agora precisamos trabalhar o quê? O objeto de estudo. Quais são os objetos de estudo da criminologia? E cai isso em prova. Você não pode errar mais. O delito, ou delinquente, ou delinquente pode estar na personalidade do autor. Quando eu personalidade do autor, estou falando do criminoso, da vítima e do controle social da delinquência. Alta incidência dessa questão aqui, desse objeto na prova oral, tá certo? Então, vai ser simples, prático e rápido. Olha só. Delito. O delito, vou voltar aqui de novo, novamente. Tá? Esses objetos podem ser chamados de vertentes ou de vetores da criminologia. Quais são as vertentes de estudo? Tá? As primeiras vertentes de estudo foi focado no crime e no criminoso. E depois as duas vertentes de estudo na vítima e no controle social da delinquência. Ou seja, quando a criminologia ainda não era uma ciência na escola clássica, foi focado principalmente em estudo relacionado em verificar o que é o delito, tudo bem? Lá na escola clássica. Depois, na escola positiva, quando se torna uma ciência, no século XIX, os estudos focaram no delinquente, ele já nasce delinquente, aquela visão lombrosiana. E aí, na década de 50, após a Segunda Guerra Mundial, nós vemos aqui a visão do estudo, do foco no estudo na vítima. E aí vem esse conceito de justiça restaurativa que vem chegar até os dias atuais. E depois, ali na escola de Chicago, depois da década de 60, um foco ficou ali no controle social, tá bom? Nas instituições, numa visão de estudo mais sociológico. Então, tá? Já caiu em prova, em 2018 caiu na prova de escrivão. A vítima foi o primeiro objeto de estudo da criminologia? Errada.
Então, a primeira vertente, foco do estudo no crime. A segunda vertente, o criminoso. A terceira vertente, a vítima. E a quarta é o controle da sociedade. Ou então, as primeiras vertentes, crime e criminoso, e depois vítima e controle da sociedade. É assim que cai em prova. Então, simples, fácil, é isso. Você não pode errar, tá certo? E aí, sobre o delito. O que é um delito para a criminologia? Para a criminologia, nada mais é uma ciência que não estuda o fato. O crime não é um fato, não é um fato social que pode ser estudado, pode ser analisado. Então, o crime é um problema, tá? Um problema social e comunitário. Social porque afeta toda a sociedade e comunitário porque nasce na comunidade e toda a comunidade deve intervir. Então, o crime não é somente problema de polícia, é problema de todos, tá certo? Então, é um problema social e comunitário, certo? Diferente para o direito penal, que é uma ciência jurídica, normativa, que o crime é um fato típico, é um fato antijurídico, é um fato culpável, tudo bem? Então, é um ataque a esse bem jurídico. Então, diferente, é o que pode cair nas bancas, geralmente na prova, é a diferença entre direito penal e criminologia, como ela entende o delito. Problema social e comunitário, tá certo? Ótimo, já caiu. Quanto à questão do delinquente, houve uma evolução do pensamento sobre esse delinquente. Então, na escola clássica, ele era um pecador, você cometeu crime porque você quis, então agora você vai ter retribuição desse mal que você fez para a sociedade. Para a escola positiva, poxa, ele já nasce delinquente, são as questões já biológicas, então ele é um ser atrasado, ele é um ancestral, ele não evoluiu, então ele é um ser atávico, ele é um doente, um louco. Na escola correcionalista, peraí, ele é um coitado, ele não consegue viver sozinho, a pena é inclusive um remédio social para ele, ele precisa de ajuda do Estado. E na visão marxista, ele na verdade é uma vítima dessa sociedade capitalista, certo? Então, dentro dessa evolução, ela foi evoluindo e chegamos na moderna criminologia, na criminologia atual. O que é o criminoso? O criminoso, segundo Pablo de Molina, ele é um ser. A criminologia não é um estudo ser, é um ser biopsicossocial. As causas da criminalidade são causas biopsicossociais, ou biológicas, psicológicas e sociológicas. Ou seja, ele é uma unidade, é um ser em comum, tá bom? Na maioria das vezes, o Salomão Shikara, ele é um ser, é um homem normal, real, tá? Então é isso, na visão é um ser biopsicossocial. Olha então, ele não é mais o pecador da escola clássica, nem um doente da escola positiva, nem um coitado da escola correcionalista, nem uma vítima do Estado. Ele é uma da sociedade, ele é um ser biopsicossocial. Então, os fatores de criminalidade são biopsicossociais. E aí, fácil sobre essa visão do delinquente, tá bom? Pois nós nos iremos aprofundar, posso fazer um evento especial aí sobre as classificações, tá? Então, tem diversas classificações, mas vamos focar agora na vítima. Terceiro objeto de estudo, tranquilo. O que cai em prova realmente, geralmente, é essa evolução também da vítima. Então, nós temos 3 idades, 3 fases principais, que é a fase do protagonismo, a idade do ouro, muito relacionado com a lei de Italião, olho por olho, dente por dente. O jus puniendi, o poder de punir, estava na mão da vítima, tá certo? Depois, na fase de neutralização, ali, idade média, idade moderna, com a justiça clássica, vai se formulando, então essa vítima é neutralizada, e o foco é sempre onde? Perseguir o criminoso, então ela passa a ser uma testemunha de segundo escalão, ela fica neutralizada. Não, vou perseguir. Ele cometeu esse crime, então vamos punir o criminoso, mas e eu? Não, você só me fala o que ele fez, que eu vou perseguir. Eu sou Estado, eu persigo ele. Então, o poder de punir passa aqui na mão do Estado, idade média, idade moderna, tudo bem, e aí também temos nesse conceito de a idade contemporânea, e aí nós viemos com a Segunda Guerra Mundial. Isso aqui já foi muito importante, isso aqui é muito importante, que é a fase, sim, agora de redescobrimento ou revalorização da vítima, tá bom? Esse redescobrimento, por quê? O poder de punir não pode estar mais na mão dela de punir, tudo bem? Para não ser cometido injustiça. Então, está se redescobrindo, ou seja, essa vítima, o que ela quer? Quando você liga a televisão, o que mais a vítima quer? Ela quer o quê? Eu quero justiça, eu quero restauração,
eu quero reparação do meu dano, tá bom? Eu quero fazer parte tá dentro dessa relação aí entre crime e criminoso. Então, nós vamos para um modelo mais de justiça restaurativa, tá bom? De reparação dos danos. Então, olha só, essa é a fase da revolução da vítima. A vítima quer o quê? Justiça, ressarcimento, ela quer possuir direitos, tá bom? Ela precisa de acolhimento psicológico, financeiro, ela precisa de toda uma estrutura. Então, é para onde estamos encaminhando aí para a moderna criminologia nesse sentido. Então, essas são as três grandes fases da vítima: protagonismo, idade do ouro, neutralização e o redescobrimento após a Segunda Guerra Mundial devido ao Holocausto judeu, tá certo? E aí, vamos lá. Estamos aqui quase chegando no fim e eu quero chegar nesse ponto aqui muito importante, que é o controle social da delinquência. Essa quarta vertente de estudo já caiu muito em prova dissertativa. Olha só, copia, pega no seu caderno agora e copia isso aqui. O que é o controle social? Defina controle social, conceitue controle social. Controle social é um conjunto de instituições, estratégias e sanções sociais para garantir submeter o indivíduo às normas sociais vigentes. E existem dois tipos de sistemas, dois tipos de controle: o controle social informal e o controle social formal. O informal faz parte da sociedade civil e o formal o aparelho punitivo estatal, tá certo? Para controlar a criminalidade. E aí, vamos trabalhar alguns pontos específicos que foram perguntados em provas orais. Nessas arguições orais da Polícia Civil agora, 2022, para investigador e escrivão. Candidato, o que é o controle social preventivo? Ai, meu Deus do céu, Ricardo, o que é o controle social preventivo? Nada mais, nada menos que o controle social informal, que faz essa prevenção do crime. Então, ele atua antes, tá bom? É só uma nomenclatura. O controle social preventivo é o controle social informal. Qual o objetivo desse controle social informal? Ela tem um cunho educativo de socializar o indivíduo para exercer a cidadania de forma plena, tá bom? E aí nós temos dois aspectos dentro dos estudos sociológicos: a socialização primária e a socialização secundária. A socialização primária, o indivíduo nasce, ele vai para o seio familiar. Então, a família que começa a sociabilizar esse sujeito, já começar a dar, não faça isso é feio, não pode. Ou seja, isso pode ser considerado como um controle social primário. Olha só, candidato, o que é o controle social primário? Ah, excelência, o controle social primário são as instituições, os agentes que fazem a socialização primária, ou seja, no seio familiar, tá bom? Alguns vão falar que a escola infantil ainda faz. Sim, vamos focar na família, é a família que faz a socialização primária, porque depois que esse indivíduo vai para a sociedade, fazer o quê? A socialização secundária, aprender as normas, a trabalhar, a se educar, ou seja, quem mais é toda a sociedade. Primeiro a família, depois a sociedade, a escola com a educação, tanto a escola pública ou a escola particular. Ah, mas a escola pública não faz parte do Estado. Mas qual que é o objetivo da escola pública? Educar, socializar, exercer a cidadania, desenvolvimento integral. Então, é um controle social informal, atua na prevenção de crime, tudo bem? Então, olha como o controle social informal e formal são importantes. Eles atuam juntos. Controle social. A escola é uma instituição importante. A igreja para ensinar valores, aos ciclos de amizade, o trabalho, opinião pública, a mídia, partidos políticos, tá bom? Sindicatos, agremiações, tudo faz parte aí da sociedade civil. Atua aí no controle social informal, ou seja, nesse controle social secundário, que faz a socialização secundária. Então, o controle social secundário está atrelado aí ao controle social informal, que é a sociedade civil em si, tá? Que vai ensinar aí normas, valores para o sujeito. E caso, mesmo assim, esse indivíduo cometa crimes, aí
vai entrar o controle repressivo, o controle social formal, os órgãos punitivos estatais. O cunho é punição, coercitivo, coibir, reprimir. Então, esse controle social cai em prova. Candidato, o que é o controle social repressivo? Diferencia o controle social repressivo do preventivo. O preventivo é o controle social informal, sociedade civil organizada. Sociedade civil. E o controle social repressivo são os órgãos punitivos estatais. Pensando em modelo de justiça criminal, pensando em persecução penal, nós temos quem? As polícias, o Ministério Público, o Judiciário, o sistema penitenciário, abrangendo um pouco mais ali as Forças Armadas, um agente novo aí desde 2004, a Força Nacional de Segurança ali, que vai fazer até a prevenção secundária. Faz parte dos agentes formais. A própria Guarda Civil Metropolitana, a própria CT. Ricardo, o CT, eu estacionei o carro em local proibido. O que o CT vai te fazer? Te dá uma multa. Olha, te dá uma punição. Tá? Essa punição não precisa ser apenas penal. Então, você tem os agentes formais. Tá? Outro muito importante aqui, vamos lá, agora eu quero ver. E o Conselho Tutelar? Essa é nova, Conselho Tutelar. Faz parte do informal ou do formal? E agora, Ricardo? Olha só, olha a dica. Até eu falava, não, é Conselho Tutelar, formal. Conselho Tutelar está atrelado, ele foi criado ali por uma lei, o ECA. O agente, o conselheiro tutelar, ele responde como um servidor. Ele está atrelado ao poder executivo do município. Ou seja, inclusive a escola, quando você falta, avisa o conselho tutelar. Então, o conselho tutelar, tá? Ele faz parte de um controle social formal. Olha, que interessante. Então, fica a dica, tá? E aí nós temos aqui, para finalizar não, essa relação de controle social formal, eles atuam, no modelo de justiça criminal, atuam em instâncias. Então, volta aqui nesse material aqui, olha que lindo. Qual é a primeira seleção de persecução penal? É a polícia judiciária, tá bom? Que faz a investigação. Depois, a segunda seleção, a segunda instância de controle formal é o Ministério Público, que vai promover a ação. E a terceira seleção, o Judiciário. Alguns vão dizer que é o Judiciário, o sistema penitenciário, inclusive as Forças Armadas, que vão julgar a sentença. Ou seja, eu tenho 3 instâncias formais: a investigação, a ação e a sentença, o julgamento. Então, eu tenho a primeira seleção, é a Polícia Judiciária. Quem são as polícias judiciárias? Polícia Civil e Polícia Federal, que fazem as investigações aí criminais. Segunda seleção, o Ministério Público. E terceira seleção, o Judiciário, tá bom? De uma forma geral, isso aqui pode cair em prova, segundo Nestor Sampaio. E aí nós temos ali o que faz concomitantemente tanto o informal quanto o formal, que é a polícia comunitária, tá bom? A polícia comunitária é um conceito, uma filosofia, tá? De um método mais democrático, de aproximar as instâncias formais da sociedade poder participar mais. Então nós temos ali, que foi implementado no Rio de Janeiro, os UPPs, Base Comunitária em São Paulo, os CONSEGs, tá bom? Esse policiamento descentralizado, focado na resolução de problemas. Então faz essa concomitantemente o informal e formal, esse tópico de prova. E esses tipos de controle, tá? Esse controle, ele pode ser um controle social interno, é quando você normaliza, internaliza as normas. Esse controle social pode ser um controle social externo, ou seja, é aplicado pela sociedade, pelo Estado. Esse controle social pode ser um controle social positivo, que incentiva bons comportamentos. É isso mesmo, parabéns, nota 10. É um meio positivo. E o meio negativo, através de punições, de sanções. Não, você não pode fazer isso, vai ficar de castigo, tá bom? E os tipos de sanções que são informais, aplicadas pelos agentes informais, é mais difuso, mais coletivo, pode ser diversas sanções. E os formais são agentes formais, que pode ser na área administrativa, civil, erradinho aqui, e penal. E é isso.
vamos finalizar com a polícia judiciária e a criminologia. Então, nós existimos dois tipos de polícia, a administrativa, que faz a preventiva, e a judiciária. Quem faz a polícia judiciária? A polícia judiciária faz o quê? É a polícia repressiva, que atua após o crime, após o delito. E a polícia judiciária vai exercer duas funções, investigação e judiciária. O que é investigativa? Ela vai investigar o crime, não precisa avisar para ninguém. E quando que ela é judiciária? Vai fazer quando vai cumprir mandado. E é isso, tá bom? Então é a relação entre a polícia judiciária e a criminologia. As duas vão utilizar métodos empíricos, as duas são interdisciplinares para analisar o crime e são complementares. A criminologia verifica a melhor forma de prevenir o crime e a polícia judiciária, melhor formas de reprimir o crime. Então, eu tenho essa relação e para finalizar o que já caiu em prova, o controle, a polícia judiciária, ela é um objeto de estudo da criminologia, ou seja, a criminologia estuda o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. E o controle social é informal e formal. E entre o controle formal tem a primeira instância, que é qual? A polícia judiciária. Então, a polícia judiciária é um dos objetos de estudo da criminologia, tá bom? Faz parte do controle social formal. Ou seja, vou ficando por aqui. Quero agradecer aí mais uma vez aí a oportunidade de estarmos aqui neste evento. E é isso aí, tá bom? Vou deixar a última dica. Dia 22/7, nós teremos um evento presencial, um super aulão aqui na Rua da Glória, aqui no Damásio de Jesus, um super evento especial e aguardamos todos vocês, tá bom? Eu sou o professor Ricardo Fernandes, vou ficando por aqui. Força, muito foco, fé e fui, até a próxima.